Aleluia! Deus já começou, amém? Nós cantamos aqui agora: escudo e proteção acima da razão. Tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar de fé. Fé para os sentimentos. Fé para a alma. Fé para os pensamentos. A Bíblia está recheada de versículos que falam sobre o cuidar dos pensamentos. Pensar da forma que Deus nos diz para pensar. Pensar fé. Quinta passada nós falamos sobre fé para finanças. Ainda não foi para o canal, não consegui, mas eu creio que segunda-feira a mensagem está sendo colocada lá. Hoje vamos falar de fé para os pensamentos. Quinta que vem vamos falar de fé para a cura. Se você tem algum sintoma, alguma doença, você já pode receber sua cura hoje. Mas venha na quinta-feira e convide pessoas enfermas. Convide pessoas com sintomas. Convide pessoas desenganadas. E no domingo vamos falar sobre fé para avançar. Acho que isso nunca aconteceu de eu dizer o que vai acontecer no próximo culto e muito mais no domingo. Mas Deus, Ele quer nos esticar. Amém. E eu quero que você vá comigo para Hebreus 10, 38. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Hebreus 10, 38. Vai dizer assim. Hebreus 10, 38. Diz: mas meu justo viverá pela fé. Se ele não se afastar, porém, não me agradarei dele. Outras versões dizem: se ele retroceder, eu não me agradarei. O justo, o Filho de Deus, aquele que entregou a vida para Jesus, necessita viver pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu me afasto, ou se eu retrocedo da fé, se eu retrocedo daquilo que eu estou crendo, eu não estou agradando a Deus. O jeito que nós agradamos a Deus é pela fé, queridos. Alguns caem na ilusão do diabo, ou misturam o evangelho com outras religiões, e acham que agradar a Deus é dar cestas básicas. Não estou agradando a Deus, estou dando cesta básica. E o que agrada a Deus é fé. Nós devemos auxiliar o próximo, nós devemos dar cestas básicas, mas isso não substitui a nossa fé diária. Não adianta eu dar uma cesta básica, uma semana para uma pessoa e achar que aquilo ali está agradando a Deus e eu viver de qualquer jeito o mês todo. Não agrada a Deus, queridos. O que agrada a Deus é fé. É eu dar uma cesta básica, eu ajudar alguém que precisa, mas naquele dia e nos dias seguintes eu viver por fé. Minhas atitudes serem de fé. Senão, não adiantou nada eu ter dado uma cesta básica. Não adiantou nada eu ter dado um dízimo bem gordo na igreja e passei o mês todo sem fé. Sem buscar as coisas de Deus, não agrada. O que agrada a Deus é fé, e é uma vida de fé, queridos. Uma vida fala todos os seus dias. Fala das minhas e das suas ações diárias. Então o justo, ele vive pela fé. Quero ler um outro texto, 1 João 5,4. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. 1 João 5,4. Vai dizer assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem é nascido de Deus, a Bíblia não está dizendo que vencerá quando chegar no céu o mundo. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus vence o mundo. Presente, é para hoje. Deus tem uma vitória para mim e para a sua vida hoje, não é para amanhã. Aleluia! Romanos 5:17, vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 17. E esse
eu preciso que você leia na sua Bíblia para de repente não gerar uma dúvida de que na sua Bíblia diz outra coisa. Eu estou lendo na versão NVT, ela é mais contemporânea, mas é a mesma coisa que está aí na sua, se a sua for uma, de repente, Almeida e corrigida. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça a todos que a recebem. Reinarão quando chegarem no céu, por meio de Jesus Cristo. Tem alguma Bíblia que diz reinarão quando chegar no céu? Se tiver, levanta a mão bem alta para eu saber. Não tem, né? Reinarão onde? Em vida. Deus, Ele tem um estilo de vida para mim e para você, que é de vitória diária. Que é vencendo o mundo. E entenda, vitória não quer dizer falta de problema, gente. Não está dizendo isso. Vitória é você vencer os problemas. É os problemas se apresentarem. Muitos deles você vai ficar desesperado, dizendo como vou resolver. Mas aí você lembra que a palavra diz, eu tenho uma vitória que vence o mundo. E a fé, essa situação ela vai ser vencida pela fé. O que é que a palavra diz? O que é que Deus diz sobre isso? Então, existe uma promessa de Deus de vitória diária, de reinar em vida. Existe uma promessa de Deus de vencer as coisas desse mundo, os problemas, as pressões. Isso é uma promessa de Deus para nossas vidas. Uma promessa dada por Deus. Mas tem algo que eu e você precisa fazer para isso se manifestar nas nossas vidas. Não precisa abrir, mas você pode ler na sua casa sobre isso. Mas em Juízes 13... vai começar a história de Sansão. E ali vai dizer que o anjo, ele aparece para a mãe de Sansão, dizendo que ela teria um filho e que ela devia fazer algumas coisas para que esse filho viesse. Ela conta para o marido ouve o que ela diz, o marido não duvida do que a esposa teve de impressão no coração. Só uma mulher se alegrou. O marido, ele não ficou, não sei se Deus falou contigo, não. O marido ouviu aquilo que a esposa falou e a resposta dele foi que Deus envie novamente o anjo para me ensinar sobre essa promessa. A promessa ia acontecer, aquilo que Deus prometeu ia acontecer. E o pai de Sansão disse assim, qual é a minha parte? O que é que eu preciso fazer? Porque se ele não fizesse, podia ser que a promessa não acontecesse. Mesmo Deus prometendo. A gente vê isso quando o povo foi liberto do deserto. Liberto do Egito e foi para o deserto. 2 milhões de pessoas mais ou menos. Deus diz para aquelas 2 milhões de pessoas, vocês vão para a terra prometida que eu dei. A imensa maioria desses 2 milhões morreu e não entrou na terra prometida. Porque não creu. Porque suas atitudes diárias eram de incredulidade. Era de reclamar. E não perceber tudo que Deus estava fazendo todos os dias por eles. Então minhas atitudes podem fazer com que a promessa de Deus se cumpra, porque eu estou agindo de acordo com ela, ou podem me afastar da promessa de Deus. Deus, ele tem uma promessa de vitória para mim e para você. E hoje nós vamos falar sobre fé para os sentimentos, para entender como fazer isso se manifestar em nossas vidas. Amém? Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nós cantamos aqui que a minha vida é uma oferta em seu altar. Aí eu te pergunto, seus pensamentos estão sendo uma oferta para Deus? Ou as coisas que você pensa, você nem imagina que Deus está interessado nisso? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo vai dizer assim, e agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que
o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, que o espírito, a alma e o corpo. Eu e você somos um ser trino, gente. Nós somos um espírito é quem nós somos de fato. Todos nós, todas as pessoas que nasceram, elas são um espírito. Porque quando esse corpo morre, a gente continua vivo. Se entregou a vida para Jesus com Cristo. Se não, atormentado no inferno. A decisão é aqui e agora. Que eu e você decidamos o certo aqui e agora, amém? Esse é o espírito. Se esse corpo morrer, o espírito continua vivo, gente. Nós possuímos uma alma. Alma e espírito, segundo a Bíblia, não são a mesma coisa. Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é apta para dividir alma e espírito. Espírito é o que somos de fato, é aquilo que é eterno. Alma são nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas emoções. E nós habitamos nesse corpo físico, que é o que tem contato com as coisas físicas. Então, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma, sentimentos, pensamentos e emoções. E nós temos um corpo. Uma grande confusão existe no meio cristão por não discernir alma, espírito e corpo. Porque muitas vezes está se tentando resolver algo no corpo que começou no espírito. Ou às vezes o problema é no espírito, ou é na alma e está colocando no espírito. A gente precisa entender os três para saber, opa, isso é espiritual. Opa, isso é natural, isso é no corpo. Opa, isso aqui é nos meus pensamentos, eu tenho que mudar os pensamentos. Sabia que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz para não pensar como gentios. Quem eram os gentios? Quem não tem Deus. Não pense como gentios na vaidade dos seus pensamentos. O que é vaidade dos pensamentos? Pensou em tal coisa, me agarro a isso. Pensou em tal coisa, me agarro àquilo. Mesmo que seja uma coisa ruim. O diabo sopra um pensamento na cabeça do marido. Tua esposa não quer mais saber de tu. De repente dá uma olhadinha ali na vizinha. E o homem vai se agarra a isso. E aí quando vê, está olhando para a vizinha. Diga assim comigo, misericórdia. Porque não percebeu que é um pensamento errado que está sobre a mente. Isso é andar na vaidade dos pensamentos. Eu não me lembro se eu já disse isso aqui. Não lembro. Mas assim que eu me casei, eu acredito que os 2 primeiros meses ou mais, me vinha muitos pensamentos de morte sobre a minha esposa. Que minha esposa ia morrer e que eu ia ficar sozinho. Que minha esposa ia morrer e que ia ficar sozinho. Que minha esposa ia morrer e que ia ficar sozinho. E eu tive que combater esse pensamento. Ney, peraí. A Bíblia diz que guarda a minha casa. A Bíblia diz que guarda a minha família. Diabo do inferno. O Deus não me juntou com minha esposa para ela morrer agora e eu ficar viúvo com 2 meses de casado. Eu tive que combater os meus pensamentos com a palavra de Deus. Vamos continuar, não vou me adiantar não. Não precisa abrir, mas 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quando eu e você entregamos a vida para Jesus, nos tornamos uma nova criatura. Os nossos pensamentos do passado não podem continuar nos acompanhando. Uma nova criatura, ela precisa de novos pensamentos, gente. Precisa pensar da forma certa. Precisa pensar de acordo com a Bíblia. Amém. Vamos abrir outro texto. Colossenses 5,17. Colossenses capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler esse texto em 3 versões para ampliar o nosso entendimento. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Opa, não é Colossenses 2, 17 não, misericórdia. Colossenses 2, 15. Vou ler a partir do 14. Colossenses 2, 14. Vai dizer assim, ó. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós,
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus Cristo, naquela cruz, ele cancelou um escrito de dívida que tinha para mim e para você. Antes de Jesus, nós nos sentíamos devedores, pecadores, que não tinha solução. Ei, essa dívida do pecado já foi paga em Cristo. Uma nova criatura, ela não vai ficar, ai, eu sou um pecador miserável, ai, que Deus tenha misericórdia de mim, ai, porque nada que eu faço presta, ai, porque nada que eu faço dá certo. Ei, você não é mais pecador. A gente acabou de ler que o Deus da paz os santifique em tudo. A Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. Quando entregamos a vida para Jesus, nós estamos nos separando desse mundo, mesmo vivendo aqui, gente. Separar-se do mundo é santidade. É não querer viver mais como o mundo quer. É não fazer mais que as coisas que o mundo faz. Afinal de contas, eu acredito que a grande maioria já ouviu aquela historinha, né? Quando você fala, mas todo mundo está fazendo. Aí mamãe dizia o quê? Você não é todo mundo. Então não faça. Santidade é entender que eu não sou mais pertencente a esse mundo para fazer as coisas que o mundo tem para mim. Mas eu pertenço a Deus. E deixa eu ler em outra versão aqui, esse versículo 15. Vai dizer assim, ó, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando deles na cruz. Eu vou ler na versão NAA, diz assim, despojando os principados e potestades. O que é despojar principado e potestade? Na versão amplificada diz assim, ó, Deus desarmou os principados e poderes que estavam alinhados contra nós. Deus, ele desarmou principados e poderes que estavam alinhados contra nós e fez uma exposição clara e um exemplo público deles, triunfando sobre eles na cruz. Quando eu entrego minha vida para Jesus, que eu começo a entender que os meus pensamentos, eu tenho que cuidar deles. Eu preciso entender que o diabo, ele já foi derrotado. Que os poderes das trevas contra mim já foram destronados. Se eu não entendo isso, sabe o que é que vai acontecer? Eu vou viver uma batalha espiritual constante. Aleluia! Eu vou viver todos os dias batalhando contra o inimigo derrotado. Eu vou viver me esforçando para derrotar alguém que Cristo já derrotou. Por isso que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. O diabo é nosso inimigo? É. O diabo é nosso opositor? É. O diabo ele vai fazer coisas contra nós? Vai. Mas a gente precisa entender, Cristo já o derrotou. E é a partir dessa posição que eu vou lidar com ele. Como inimigo derrotado, não como inimigo poderoso. Tem gente olhando para o diabo e dizendo assim, ai diabo, tu é tão poderoso, misericórdia um pouquinho de mim, não me atenta mais essa semana não. Tem gente gastando tempo com o diabo, quando devia estar gastando tempo em olhar para Cristo, olhar para a obra de Cristo e dizer, Senhor, qual é a parte que me cabe? Senhor, o que eu preciso fazer? Vamos para 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vai dizer assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Como filhos de Deus, a gente precisa aprender a ter essa ótica. De olhar as situações de acordo com como Deus diz. E não como a gente está vendo.
Se apresenta um problema, sei lá, de saúde no seu corpo. Você começa a sentir um sintoma. Você pode viver pelo que você está sentindo ou pelo que Deus diz. Você pode viver, porque essa minha dor me machuca tanto, Senhor, tem misericórdia de mim, essa minha dor. Você está vivendo pelo quê? Pelo que você está vendo. Como é viver pela fé diante de um sintoma de dor? É dor dos infernos. Tu não foi mandada por Deus. Tu foi mandado pelo diabo, esse capiroto sujo. Então saia da minha vida. Obrigado, Senhor, porque pelas pisaduras de Cristo eu já fui sarado. Mas, pastor, continuei sentindo sintoma. Continua firme declarando a palavra. Continua falando o que a palavra diz. Não é, mas, Senhor, tua palavra diz. Capeta, vai embora. Diabo, para de mexer nas minhas finanças. Diabo, para dessa confusão no meio da minha família. Não é falar com o diabo com uma posição de derrotado. É falar com o diabo de acordo com aquilo que Cristo já fez, gente. Cristo, ele já derrotou o diabo. E a gente leu que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Agora tem uma parte minha que eu preciso fazer para que aquilo que Deus falou se manifeste. Aleluia! Vamos para mais outro texto. Tiago 4:7. Tiago 4:7. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então eu vou te inundar de versículos hoje da palavra para mostrar para você que você é vencedor e que você precisa pensar da forma que Deus diz. Só a palavra pode fazer isso, gente. Tiago 4:7. Diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Eu te desafio durante essa semana me mandar um versículo da Bíblia que diz assim: lute contra o diabo. A Bíblia diz: resista ao diabo. Sabe o que é resistir? O diabo vir contra e você permanecer firme. O diabo vem contra você, você não saio dessa posição. Eu não tiro meus pés daquilo que Deus falou. Se Deus falou que esse é meu lugar, eu vou ficar aqui. Se Deus falou que eu sou curado, não tem sentimento no mundo que me faça trocar minha declaração de fé. Resista ao diabo. Resistir é se manter firme, gente. Resistir é se opor. É o diabo vem, mas você continua firme. Não é o diabo vem e você, diabo não, hoje não, diabo não, por favor, diabo não. Só esse dia tá bom, mas amanhã não, diabo. Não, resistir é dizer, diabo, você não tem lugar na minha vida. Diabo, eu não vou ficar preso a esses pensamentos de derrota. Eu não vou ficar preso a esse pensamento de que eu não consigo, que não vai dar certo, que não tem jeito. Quando a palavra de Deus diz em Romanos 8:37 que em todas as coisas eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. E é esse pensamento que eu e você devemos agarrar. Vai ter situação difícil, vai ter de monte. Mas como é que a vitória se manifesta? Eu sei aquilo que está acontecendo comigo, mas eu resisto ao diabo. Diabo, tua palavra diz, e eu me mantenho firme nisso. Aleluia! Efésios 6:10, vamos lá. Efésios 6:10. Efésios 6:10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. O diabo tem estratégia. Nossa parte não é ficar guerreando com ele. Nossa parte é continuar firme no que Deus falou. É permanecer firme. E aí no versículo 13 diz assim, portanto, vistam
toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé, firmes. A Bíblia fala para a gente continuar firme, gente. É firme no que a gente crê. É com os nossos pensamentos agarrados no que a palavra de Deus diz, e não agarrado nas circunstâncias. Eu não vou ficar me agarrando aos pensamentos de derrota, aos pensamentos de falta, aos pensamentos de dor, aos pensamentos que não vai dar certo, aos pensamentos que minha família vai ser destruída, aos pensamentos de que eu vou ser demitido. Eu vou ficar agarrado que em todas as coisas sou mais que vencedor. O meu Deus, Ele me acompanha em todo o tempo. O meu Deus, Ele é meu escudo e minha proteção. Aleluia! E aí o versículo 17. Usem a salvação como capacete. E eu vou parar aí. Usem a salvação como capacete. O capacete vai proteger os nossos pensamentos. E o que é que protege meus pensamentos? A salvação. Eu era pecador, miserável e inimigo de Deus. E mesmo assim Deus me amou e me resgatou e cuidou de mim. Eu não merecia, mas Deus pagou um preço por mim, um alto preço de sangue. Eu não merecia, eu não valia nada, mas Deus me valorizou e o sangue de Jesus Cristo foi derramado por mim. A Bíblia vai dizer, se quando éramos inimigos, fomos aproximados de Deus, e quanto mais agora filhos, não seremos salvos da sua ira. Tem filho de Deus com medo da ira de Deus, gente. Com medo de fazer uma coisinha errada e Deus, pá! Acabar com ele. Ei, esse não é o Deus não que você serve, não. O Deus que você serve é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. É isso que a Bíblia diz, gente. Deus, Ele não varia. Ah, não, eu vou ser mal aqui, eu vou ser bonzinho aqui, eu vou dar uma cajadada aqui, eu vou levantar aqui. Ei, Deus não usa as ferramentas do diabo. O diabo, ele é nosso adversário, ele vem contra. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu preciso me agarrar nesses pensamentos. E a salvação é esse pensamento. A salvação vai proteger eu me lembrar daquilo que Cristo fez. Nós temos culto de ceia uma vez por mês para lembrar, pelo menos uma vez por mês, sobre o sacrifício de Cristo, gente. E nos dias maus eu preciso lembrar, Cristo morreu por mim. Ele continua me protegendo. O sangue de Cristo me reveste. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. 1 João 4,4 vai dizer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pensamento de derrota vai vir para todo mundo, todo dia, gente. Mas é a nossa posição se agarrar a esse pensamento ou não. Pensamento de derrota vem, você... Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que essa situação que vem contra. Maior é o que está em mim do que esse relatório negativo. Hoje eu estava de tarde numa festa de aniversário. E aí conversando com um rapaz. Um senhor já. Que ele já tem mais de 70. E esse senhor, ele contou que na vida toda dele, ele só foi para o hospital 2 vezes. Por coisa simples. E algum tempo atrás... Ele estava trabalhando com o sócio, aí disse para o sócio, não estou te enxergando. Sócio, como assim não está me enxergando? Não estou te enxergando. Espera aí que eu vou... Aí o sócio achou que era brincadeira, porque esse homem é bem brincalhão. Ele disse, espera aí, vou pegar meu celular para ligar para minha filha. Opa, estou sem carteira. Finge que é minha carteira. Pegou a carteira e começou a discar na carteira para ligar para a filha. E o sócio dele viu, meu Deus, o negócio está sério. O sócio mesmo ligou para a filha veio... Quando a filha foi falar com ele, não, se preocupa não que minha filha já está vindo. O homem estava variando, gente. Estava assim, mais de 70 anos. Foi internado. Relatório médico. Ele está com um parasita no cérebro. E daqui a 3 dias morre. Não conseguia reconhecer ninguém. Ficou 3 dias em coma. Quando saiu do coma, passou mais 3 dias assim, sem reconhecer ninguém, de fralda. Um negócio de um dia para o outro. O homem melhorou completamente. Sim, passou, ficou bom. O médico olhou para ele e fez os exames assim, cara, fiz todos os exames. Não tem nem resquício de alguma coisa que tinha no teu cérebro antes. É uma coisa assim que não dá para imaginar.
A gente precisa crer nesse Deus de poder, gente. A gente precisa crer nesse Deus que Ele continua agindo. Nossos pensamentos devem estar voltados para isso. Não para a derrota, não para o que o diabo está falando, mas para aquilo que a palavra de Deus diz. O que Deus prometeu na palavra para você? Você sabe? Pode ser que esse seja o motivo de estar vivendo em derrota. Porque aqui tem promessas de Deus para mim e para a sua vida. Que se a gente se agarra a elas, a gente vai ver o poder de Deus acontecer. A palavra de Deus é o poder de Deus, gente. A gente não pode afastar a palavra de Deus das nossas vidas. Não pode achar que se eu vim um domingo, todo domingo, não vou nem dizer um domingo sim, outro não, vou dizer todo domingo. Se eu venho todo domingo, já está suficiente. Não preciso mais ler a Bíblia. Isso faz o quê? Cria uma fraqueza espiritual. Pessoas que não conseguem crescer, porque só se alimentam da palavra uma vez por mês, uma vez por semana. Estou vendo aqui todo mundo bonito, coradinho. Quem não comeu hoje? Para quem passou a semana sem comer? Pelo menos uma refeição, acredito que você fez em toda essa semana. Mas imagina você viver com uma refeição durante a semana, ou uma refeição a cada 15 dias. Fisicamente, a gente perde a força, gente. E espiritualmente, por que a gente acha que vai ser diferente? Não, eu fui naquele domingo de ceia, tomei o cálice, escutei uns versículos, tô forte. Tá não. O diabo vai continuar cirandando. Porque é a palavra que nos ajuda a proteger a nossa mente. A gente só sabe que é salvo porque na palavra está escrito. A gente só sabe os benefícios da salvação porque na palavra está escrito. Às vezes eu escuto das pessoas assim, não pastor, eu conheço a Bíblia. Eu sei do que a palavra de Deus diz. Eu já sei que vem furada aí. Porque eu sei o que a palavra de Deus diz. Mas está andando numa vida de pecado. Se sabe o que a palavra diz, não estaria andando na vida de pecado. É um conhecer só mental. Quando aquilo entra no meu coração, eu digo, quando eu erro, dói. Quando eu peco, aquilo dá uma tristeza. É diferente pecar esporadicamente, porque enquanto estivermos nesse corpo, vamos errar, gente, do que você viver todos os dias pecando. Quem vive todos os dias pecando, precisa de salvação. Precisa entregar a vida para Jesus, ou retornar para Cristo. Porque quem é de Deus, quando ele peca, aquilo arranha, aquilo incomoda. Você sabe que você desagradou seu Pai de amor. Aleluia! Vamos para outro texto, Romanos 4. Vamos ver um exemplo de fé e um exemplo de cuidar dos pensamentos, cuidar daquilo, de como agir. Romanos 4, 18. Romanos 4, 18. Vai dizer assim. Aqui falando sobre Abraão. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número dos seus descendentes que você terá. Qual é o contexto? Abraão, velho, Abraão com 90 anos, tendo a promessa de que ia ter filhos. Abraão, que... Tem adolescente aqui. Abraão, que o negócio lá não funcionava mais. Sara, estéril. E Deus prometeu que ele teria filhos. Abraão não conseguia ter relações com sua esposa mais, por conta de uma debilidade no seu corpo. Mas nesse momento, sem esperança, com uma limitação no corpo, Abraão continuou crendo em Deus. O que é que acontece muitas vezes? Você escuta uma palavra aqui, recebe uma promessa, percebe que Deus está falando com você sobre algo, e você se agarra mais no que não pode, no que não vai dar, mais na dificuldade do que na promessa de Deus. Abraão fez o contrário.
Abraão sabia da dificuldade, mas Abraão se agarrou com a promessa de Deus. E é dessa forma que um justo ele precisa viver, agarrado na promessa de Deus e não na dificuldade. Não é olhando para você e dizendo, meu Deus, não dá nisso, não dá naquilo, não dá naquilo. A gente vai olhar e vai dizer, não dá, não dá, não dá. Mas Deus é poderoso para fazer. Não dá, não dá, não dá. Mas o meu Deus, ele não mente. Não dá, não dá, não dá. Obrigado, Senhor, porque tua palavra ela não volta vazia. Eu cuido meus pensamentos com a promessa. Continuando. Versículo 19. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento, a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso deu glória a Deus. Deus prometeu uma coisa para Abraão, você terá filhos. Abraão sabia que no poder dele não conseguia, mas o que Abraão fazia? Obrigado, Senhor, porque vai acontecer. O Senhor que me prometeu filhos é o Senhor que cumpre. Aí Deus te promete cura, em vez de ficar agarrado à impossibilidade, porque você vai ouvir do médico, principalmente de algumas doenças autoimunes, não tem cura. Sim, para a medicina não tem cura. Isso é o relatório médico, não tem cura para a medicina. Tudo bem, mas e Deus? Que cura uma bactéria no cérebro de uma pessoa que não deixa nenhum vestígio. Anos atrás, aqui nessa igreja, a mãe de um irmão, com uma bactéria no coração, comendo as artérias do coração dela, durante 3 semanas. Que o médico olhou quando aquela mulher chegou e disse assim, como você está em pé? Porque alguém com essa bactéria com 3 dias morre. A mulher já estava com 3 semanas. E o médico disse, de um lado está tua mãe, do outro está o médico, e no meio está um leão. E aquele homem disse, é o leão da tribo de Judá que está cuidando. Estou tranquilo. O médico, um dos mais experientes, se não o mais experiente cardiologista do Rio Grande do Sul, foi o primeiro médico cardiologista no Rio Grande do Sul a fazer um transplante de coração. Anos e anos de experiência. Chega para aquele filho e diz o seguinte, é a primeira vez que eu faço uma cirurgia e parece que não é minhas mãos que estão fazendo a cirurgia. Poder de Deus, gente. Agora nossa mente precisa estar agarrada a isso. Nossos pensamentos precisam estar nisso. Não em relatórios. A gente entende o relatório. O relatório veio, o relatório é esse, pois eu vou crer no que a palavra de Deus diz. O que é que a palavra diz a esse respeito? É assim que nós protegemos nossos pensamentos, gente. É assim que a ansiedade ela vai fugir. Porque vem relatório, vem relatório, vem relatório, vem relatório, vem aquele espírito maligno para trazer ansiedade. E desculpe ou não desculpe, não sei. Não adianta dizer, diabo sai, e não cuidar dos pensamentos. É, diabo sai. Eu tenho poder sobre os meus pensamentos e eu vou começar a pensar certo. Eu vou começar, como eu digo, pega post-it, cola post-it, sei lá, onde você escova os dentes, no seu guarda-roupa, com o versículo da Bíblia, para todo dia você ler. Porque Romanos 12:2 diz para não nos moldarmos a esse mundo, mas renovar pela nossa mente, gente. É a palavra diante da gente, a gente lê, relê, e aquilo vai nos moldando. É dessa forma que nossos pensamentos eles vão sendo guardados. Continuando, versículo 20 diz, versículo 21, Abraão estava plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que promete. A gente tem que ter esse nível de fé. E Abraão não tinha a Bíblia. Abraão não tinha o Espírito Santo dentro. Você diz, mas eu não sou Abraão. Realmente você está numa posição muito melhor. Mas eu não sou Abraão. Por isso, está na posição melhor. Tem o Espírito Santo, tem a palavra. Agora a gente precisa imitar o que Abraão fez. Dê glória a Deus nas promessas. No problema, não fique focado no problema, falando do problema. Mas Senhor, obrigado. Porque o Senhor é que supre cada uma das minhas necessidades. Obrigado, Pai. Rodrigo aqui falou, passou 1 ano e meio sem trabalho. Não faltou. É fácil passar 1 ano e meio sem trabalho? Não é, gente. Uma vez eu passei 5 meses quase em dói do cocão.
trabalhava dos meus 15 anos aos meus 25 anos sem tirar nenhuma férias. Deus me mandou para Caxias do Sul. Passei 5 meses sem trabalhar. Quase piro. Quanto mais 1 ano e meio. Não vem pensamento, vem para todo mundo, gente. Mas como a gente está reagindo? É mais fácil dizer, é uma batalha espiritual. É mais fácil. Mas o que é que gera resultado? Cuidar dos pensamentos. Lembrar que essa batalha já foi vencida. Que minha parte é permanecer firme. Que minha parte é cuidar dos meus pensamentos. Aleluia! Aleluia! 2 Coríntios 4:7. Vamos voltar lá? 2 Coríntios 4:7. Já estou finalizando. Aleluia! 2 Coríntios 4:7. Opa, não tem nada. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Eu e você somos sim vasos de barro frágeis. Por nós mesmos não fazemos nada de bom para Deus não, gente. Mas o foco não é em quem a gente é, no quanto frágil a gente é, mas no tesouro que repousa dentro de nós. No Espírito Santo que está dentro, que nos capacita. No Espírito Santo que nunca nos deixa só. No Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. No Espírito Santo que nos fortalece. Se eu fico focado na minha limitação, eu não subo aqui para pregar. Eu não falo a palavra de Deus. Eu vou viver no meu mundinho lá separado. Agora se eu lembro, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Deus me capacita. Imagina se Jesus estivesse ao seu lado, dizendo assim: vamos lá, filhão, que você vai vencer essa batalha. Se você dizer, oh, aleluia. Esse mesmo Jesus disse que quando ele fosse, ele enviaria outro do mesmo tipo dele, o Espírito Santo. O mesmo que Jesus é, o Espírito é, e foi para dentro de nós. Jesus sozinho não conseguia estar junto de todo mundo não, mas o Espírito Santo ele consegue estar. E esse Espírito Santo é o conselheiro, é o amigo fiel, é aquele que foi chamado para estar junto e nunca nos deixar só. É aquele que nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo, gente. Em vez de nossos pensamentos estarem agarrados às nossas limitações, a gente olha para a nossa limitação e diz, meu Deus, só Deus mesmo, para num vaso frágil de barro, colocar o Espírito Santo. Só Deus mesmo, para escolher essa joinha e colocar o Espírito Santo dentro. Só Deus mesmo, para eu com tantas falhas, Deus vir habitar dentro de mim porque Ele quis. Esses pensamentos devem permear nossas mentes, gente. Permeiam quando? Quando a gente coloca a palavra nos nossos olhos. Quando a gente lê sobre isso, lê sobre isso, lê sobre isso, lê sobre isso, lê sobre isso. O texto bíblico está lá na sua frente, você lê e ouve, relê, e relê, e relê. Aí o versículo 8 vai dizer assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Quando eu entendo o poder que está dentro de mim, eu vou ser pressionado de tudo que é lado, mas eu não vou ficar esmagado no chão. Mas o quê? A consciência do poder tem que estar na minha mente. Não é a consciência da dificuldade, é a consciência de Deus. Aí continua dizendo, ficamos perplexos, mas não desesperados. Vai ter situações ruins, vai. Você vai ficar, meu Deus, como assim? Como pode? Eu amo a Deus, isso aconteceu. Mas aí você lembra, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Eu não preciso ficar desesperado. Deus está comigo em todas as situações. Eu não preciso ficar desesperado. Somos perseguidos, mas não abandonados.
Meu Deus, estou sendo perseguido aqui no trabalho, estou sendo perseguido ali, estou sendo perseguido ali, estou sendo perseguido por onde eu passo. Mas, ei, Deus não te abandonou. Não fique agindo como se você fosse abandonado quando Deus não te abandonou. Eu posso agir como se tivesse sido abandonado. Ficar num canto, sem falar com ninguém, lá porque fui abandonado, porque estou sendo perseguido. Ou posso dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me desampara. Obrigado, Senhor, porque o teu poder está em mim. E mesmo perseguido, eu não vou ser abandonado pelo Senhor, não. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, que naufragou 3 vezes, gente. Coisa linda, o apóstolo Paulo, fazendo a obra missionária, naufragou 3 vezes. Pensamento de abandono, será que não veio na cabeça dele? Apóstolo Paulo expulsa um demônio de uma mulher. O que é que acontece? Apanha, e muito. Quem aqui já naufragou porque estava pregando o evangelho? Quem aqui já apanhou porque expulsou um demônio? Será que a gente não está, desculpa o palavreado, mas não está muito frouxo não? Adequado a esse mundo, muito frágilzinho não? Porque acontece uma coisa, acabou o mundo. Se agarra a isso. Quando aconteceu uma coisa, aconteceu. O diabo se levantou contra. Mas Deus não nos abandonou. Mas Deus está conosco. É esses pensamentos que vão nos manter em pé, gente. E Deus está dizendo, não fique agarrado a coisas do passado, aos problemas, às situações. Se agarre ao que eu digo. Guarde a sua mente de pensar o que é certo, de pensar a palavra de Deus. E aí o versículo 13, para a gente finalizar, diz assim. Versículo 13. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. A gente cuida dos nossos pensamentos. A gente mostra que tem fé de verdade quando a gente está falando aquilo que Deus disse a nosso respeito. Novamente, está com um sintoma muito ruim? Obrigado, Senhor, porque pelas suas pisaduras eu sou curado. Você está falando fé. Apareceu uma falta financeira, apareceu um problema, obrigado, Senhor, porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. O Senhor supre cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Obrigado, Senhor, que ainda que uma mãe desampare o seu filho, o Senhor não me desamparará. Falando, a gente vai guardar os pensamentos, gente. Mas é falando o que a palavra de Deus diz, não é falando o que a gente está vendo. A gente, em um momento, a gente chega diante de Deus e abre o coração e fala tudo aquilo que está nos pressionando. A gente fala para Deus sim. É necessário, entenda isso. Se você está passando por um problema, por uma situação, por algo ruim, não adianta ficar calado e fingir que nada está acontecendo. Não adianta. Você se coloca diante de Deus e fala. Você procura algum líder, um pastor, alguém que você possa abrir o coração e fala. E isso vai liberar, isso vai deixar sair. E depois você começa. Obrigado, Senhor, porque tua palavra diz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é meu escudo e proteção. Obrigado, Senhor, porque é acima da razão. Eu não consigo entender como o Senhor vai agir, mas o Senhor vai fazer além. Eu não consigo entender como essa situação vai se resolver, mas o Senhor faz além. E aí o diabo pressiona, 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 e você capiroto dos infernos. Vai embora daqui. Você não tem mais o domínio sobre os meus pensamentos. Eu entrego no altar os meus pensamentos ao Senhor. Obrigado, Pai, porque em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Obrigado, Pai, porque o Senhor me dá sabedoria. A tua palavra me garante que aquele que precisa de sabedoria, peça com fé e o Senhor dá. Uma vida de fé é uma vida que a gente cuida dos pensamentos e a gente fala o que a palavra de Deus diz, gente. Se tá muito calado, não tem fé. Desculpe, mas não tem fé. Se tá falando errado, piorou. Aprenda hoje. Ou se continue fazendo. Obrigado, Senhor. Tu
a palavra diz. Assim como Abraão, que olhava para ele mesmo, olhava para a situação e não via saída, eu estou nessa situação. Mas assim como Abraão não via saída e glorificava o nome do Senhor, assim eu glorificarei o nome do Senhor por todas as maravilhas que tem feito. O Senhor não me desampara, o Senhor não me deixa só, o Senhor é o meu escudo e a minha proteção, o Senhor é o Deus que eu confio. Use a sua boca, fale o que a palavra diz e você vai ver que os seus pensamentos vai ser como esse capacete da salvação que vai protegê-los. E assim como eu comecei falando sobre os pais de Sansão que disseram: Deus, o que é que eu faço? Eles fizeram e o filho deles veio. Assim vai ser com sua vida. Você vai estar fazendo o que a palavra de Deus diz e aquilo que Deus prometeu a você vai se cumprir. Fique de pé, vamos orar.